Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal IndiePower. E antes de começar o vídeo, que vai ser sobre pintura digital a partir de uma pintura monocromática, a partir de uma base em preto e branco, eu gostaria de te convidar para o curso Game Art 2D, que é um curso que eu preparei para que as pessoas possam aprender a criar artes para jogos 2D. Mesmo que você não saiba nada, não é necessário ter nenhum conhecimento prévio para poder fazer esse curso. A única coisa que você vai precisar vai ser de uma mesa digitalizadora. O curso é bem completo, bem amplo, onde você vai aprender desde técnicas de desenho, passando por criação de cenários, animações, pixel art, dentre outras coisas. Então, as informações sobre os módulos você pode encontrar aqui na aba de módulos. Então, tem toda essa série de conteúdo, que também tem algumas informações sobre suporte didático, carga horária, dentre outras coisas, público-alvo, tem algumas informações aqui sobre mim, né, nessa área de instrutor, dúvidas frequentes. Então, é importante que você leia todas as informações para você não acabar se matriculando no curso sem saber do que de fato se trata o curso. Você tem 7 dias de garantia, então se você se matricula hoje e você não gostou do curso, nós te devolvemos todo o seu dinheiro. E dentre outras coisas que tem aqui de informação. Então eu recomendo que depois que você assistir esse tutorial, você acesse o link que eu vou deixar aí para você poder conhecer mais sobre o curso. Além deste, tem outros cursos também que você pode vir aqui na página cursos. Não vou abrir porque senão vai demorar muito. Se você tiver alguma dúvida em relação ao curso, você pode deixar aqui, ó, você vem aqui e deixa uma mensagem. Mesmo que eu não tiver online, eu vou responder ela por e-mail. E além dos cursos, eu também gostaria de te convidar a conhecer a loja do canal, que é a loja IndiePower. Uma loja de camisetas masculinas e femininas. Eu até falei num vídeo anterior. Então, temos aqui várias estampas relacionadas a games. Tem até uma aqui sobre desenvolvimento de games, que é essa camiseta aqui com a estampa daquele símbolo da Sierra. Todas as imagens foram desenhadas exclusivamente para a loja. Então, fui eu que desenhei, eu mesmo que desenhei, para poder utilizar aqui na nossa loja online. Então, tem diversas estampas diferentes, tamanhos diferentes. E para todos esses modelos aqui de estampas, você tem camisetas masculinas e femininas. É só você vir aqui em um modelo, por exemplo. Vamos esperar aqui abrir. E lá dentro você escolhe, além de escolher o tamanho da camiseta que você quer, através dessa opção aqui. Então tem aqui tamanho. Deixa eu esperar carregar. Você escolhe aqui o tamanho da camiseta que você quer. PMG, por enquanto a gente só tem esse tamanho, e você escolhe aqui o modelo, se é masculina ou feminina. Então tem aqui, ó, camiseta feminina, tá aí, é essa camiseta mesmo, isso aqui foi uma foto com uma arte por cima, e a camiseta masculina. Se você tiver dúvidas em relação ao tamanho, é só você vir aqui nessas imagens que tem aqui a medida, as medidas da camiseta. Então aqui PMG e cada parte aqui, tanto da masculina quanto da feminina, você tem essas medidas. Então, enfim, dados os recados, depois você acesse tanto o curso quanto a nossa loja online para conhecer as camisetas. Então vamos agora para o nosso conteúdo que interessa. Desde os tempos passados, lá nos primórdios das artes, principalmente na Renascença, quando começou-se a utilizar a pintura a óleo, os artistas tinham um método de trabalho que é um método de pintura indireta. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar como isso, que é a técnica de pintura indireta ou técnica de pintura por camadas, por exemplo, que também é a mesma coisa. Que a técnica consistia basicamente em fazer uma pintura monocromática de base,
Geralmente no período da Renascença utilizava-se muito o marrom como base. Por isso que tem muitas pinturas, Leonardo da Vinci e outros contemporâneos dele, que a pintura tinha uma tonalidade bem quente, meio amarronzada, porque eles pintavam toda a base da pintura com aquele tom, com tons de marrom, que é um tipo de tinta que era fácil de fazer porque utilizava-se basicamente a terra como pigmento para fazer a tinta. Então, por isso que na maioria das vezes utilizava-se o marrom como base. E depois de fazer essa pintura monocromática, que era marrom e branco, que ficava parecendo uma imagem de sépia, uma foto de sépia, eles começavam a pintar as camadas de cores. Então, por exemplo, pintou a base monocromática, esperava secar, o que demorava bastante, às vezes até semanas. Depois que secava, eles pintavam camadas bem finas e diluídas com óleo de linhaça as cores. Então eles iam sobrepondo as cores em diversas camadas até chegar no resultado final, que era uma pintura lisa em termos de textura. Se você passasse a mão, ela era bem lisa, com um pouco efeito do pincel, então uma pintura lisa, suave e com cores vibrantes. É possível, inclusive, através dessa técnica da pintura a óleo, chegar a qualidades de cores que você não consegue misturando. Então, às vezes, você misturando as cores, você chega numa determinada cor. Mas quando você trabalha por camada, você chega em cores que não é possível fazer através de mistura. Só que essas pinturas demoravam, às vezes, anos para serem concluídas, mesmo uma pintura pequena. Eu mesmo tenho algumas pinturas que eu fiz através desse processo, porque eu estudei pintura a óleo e me baseei muito na técnica mais clássica, na técnica dos velhos mestres da pintura. E todas demoraram no mínimo 6 meses para fazer. E nem é porque tem muitos detalhes, é porque você tinha que pintar, esperar secar, pintava mais um pouco, esperava secar e por aí vai. Então, o princípio que eu vou passar aqui nesse vídeo é um princípio de pintura bem antigo. A gente aplica na pintura digital, porém é um princípio, um processo, uma maneira de pensar a pintura, o resultado final, de uma forma diferente e que foi muito utilizada no passado. Então não é uma técnica recente que surgiu com os meios digitais de arte. Então vamos lá, vamos passar para a prática. Eu vou começar com um exemplo bem simples para a gente fazer. Então vou criar aqui uma nova camada. Eu vou pegar essa seleção elíptica que está aqui, vou segurar Shift e vou selecionar aqui um círculo. Deixa eu arrastar esse círculo aqui. Então, faça isso aí enquanto eu tomo uma água. Fez essa seleção nessa camada, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o meu balde de tinta, vou modificar a cor, vou pegar um cinza. Pegar uma cor cinza e vou pintar dentro dessa área. Vou manter a minha seleção porque eu preciso manter essa seleção por enquanto. Na verdade, nesse caso. Agora eu vou pegar o meu pincel, vou fazer as configurações que no caso você pode escolher qualquer uma, você pode trabalhar com um modelo de pincel mais suavizado, arredondado com bordas suaves, ou até mesmo com um modelo mais quadrado como esse que eu vou utilizar, que é esse daqui. Eu geralmente utilizo os pincéis próprios do Photoshop. Eu não tenho costume de ficar fazendo pincéis customizados. Às vezes eu faço, mas é muito raro. É uma questão de gosto mesmo. Eu consigo me virar e prefiro me virar com o que já tem. Vou pegar aqui a cor preta, então é só clicar nesse quadrinho aqui que ele já vai colocar preto e branco aqui. Vou deixar essa opção ativada
para que eu tenha uma opacidade dinâmica com base na pressão que eu faço na caneta. E vou deixar aqui 20%. Então eu aperto a tecla 2 do meu teclado alfanumérico, que esses números que tem aqui servem como atalhos para a gente alterar a opacidade. Então se eu quero 50%, aperto o 5. Se eu quero 80%, eu aperto o 8. Se eu quero 10%, o 1. Se eu quero 20%, eu aperto o 2. Então é uma maneira rápida de você alterar o nível da opacidade do seu pincel. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar aqui sombras, que isso aqui vai ser uma esfera. Foco de luz vai ser aqui onde eu estou mostrando. Então a sombra vai ser basicamente nessa região aqui. Eu estou utilizando esse pincel aqui mais quadrado, só que a desvantagem dele é que ele não cria uma suavidade nos degradês. Então ele fica bem riscado. Tem como corrigir isso, mas eu não vou corrigir não. Eu geralmente não corrijo. Eu prefiro deixar ele com uma cara um pouco mais rústica mesmo. Por isso que essa questão de pincel é algo muito pessoal. Tem gente que gosta de deixar tudo suavizado, sem marcas do pincel. Aí terei que utilizar algo mais esfumaçado, ou então vir aqui e fazer esfumaçar essa parte. Eu já prefiro deixar algo mais parecido com pintura digital mesmo. Ou melhor, para mais parecido com uma pintura tradicional com tinta. A sombra ficou muito fechada, inclusive. Acho que não precisava fazer tão fechada assim. Ficou parecendo uma bolinha de uma esfera de madeira, por causa da textura que acabou gerando. Vou pegar o branco agora e vou pintar aqui a área que recebe luz direta. Como se fosse um highlight. Posso pintar aqui também nessa região, que é a luz rebatida, né? Que a luz vem aqui em alguma coisa e rebate aqui. Suponho que tivesse uma parede aqui que não está visível, mas existe uma parede nessa região. Então a luz vem, bate nessa parede e rebate aqui nessa área aqui. Então beleza. Pintei aqui minha base monocromática. Só que suponha que eu não queira que isso aqui seja preto e branco. Eu quero uma pintura digital com cores. Então o que eu vou fazer? Vou agora começar a trabalhar com camadas. Vou sobrepor essa camada com as cores que eu quero. Então o que eu vou fazer? Vou criar uma nova camada e vou pintar aqui. Vou pegar uma cor verde, vou pegar um verde mais escuro. E vou fazer o seguinte. Vou alterar o modo de mesclagem dessa camada. O modo de mesclagem, você vem aqui nessa opção normal. E aqui tem diversos modos de mesclagem. É a maneira com que essa camada vai interagir, o conteúdo dessa camada vai interagir com as camadas abaixo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a opção Color. E vou pintar aqui. Eu estou com uma transparência no meu pincel, mas mesmo se eu pintasse com 100%, por exemplo aqui, vou colocar 100% e vou tirar a espessura dinâmica. Ele ainda se mantém toda a informação de valores tonais que tem ali de baixo.
porque ele está com a opção Color. Se eu modificar para normal, por exemplo, ele vai ficar ali flat, mais chapado. Mas como ele está na opção normal, estava na opção Color, ele acaba ficando com aquela configuração. Além dessa opção Color, eu também tenho outras opções. Tem essa opção Darken, que fica dessa maneira. Tem esse Multiply, que deixa com aspecto mais escuro. Color Burn. E por aí vai. Então tem várias opções que você pode escolher. E a escolha vai depender do resultado que você quer. Então a melhor opção é você ir testando mesmo. Até você chegar no resultado que você quer. Às vezes você quer algo mais suave, então você escolhe um que deixa da maneira que você quer, então, e por aí vai. Isso aqui ficou até interessante, que ele já deixou até as áreas de sombras mais azuladas, mas eu não vou utilizar esse. Eu estou na dúvida entre Color e Overlay. O Color ele mantém somente a cor, enquanto que o Overlay, como a gente pode ver aqui, ele também altera a luminosidade da imagem. Aqui no Color ele mantém somente a cor. Eu vou manter aqui no Color mesmo. Só que eu preciso fazer o seguinte. Ele está um objeto que está a certo nível, ele está interessante, mas ele precisa de algo a mais. As cores deles não tá muito convincente. Por que não está muito convincente? Porque a cor está muito linear. Ou seja, eu utilizei um verde em todas as áreas dessa imagem. E essa imagem, essa esfera, ela tem áreas que tem sombras e tem áreas que tem um foco de luz maior. E quando nós temos uma área de sombra, nós temos uma região fria e uma área de luz, uma região que é mais quente. Então eu preciso trabalhar a temperatura das cores dessa minha imagem. Ou seja, tornar a área de sombra mais fria e a área de luz mais quente. Então eu preciso, para deixar esse trabalho mais interessante, trabalhar com a temperatura de cores. E eu também posso criar uma nova camada para dar continuidade nisso. O interessante de trabalhar com camadas é que você trabalha processo passo a passo. Você não tem que, por exemplo, se eu fosse pintar isso aqui direto, o resultado final direto, eu teria que me preocupar com a cor, com o volume, teria que me preocupar com a tonalidade, com a temperatura da cor e por aí vai. Eu teria que me preocupar com uma série de coisas, tudo de uma vez, para dar apenas uma pincelada. Então, assim que eu fosse pintar a sombra, por exemplo, eu já teria que pensar no aspecto de tonalidade e temperatura de cores. Quando eu trabalho por camadas, eu posso primeiro pensar nos valores tonais da minha pintura, depois eu penso nas cores e depois eu penso na temperatura das cores, que é o que nós vamos fazer agora. Vou criar uma nova camada. Vou mudar, dessa vez, para a opção Overlay. E agora eu vou pegar um pincel que seja mais suave, que fique parecido mais com aerógrafo. Vou deixar aqui a opacidade dinâmica. Pegar aqui 20% e vou fazer o seguinte. Vou pegar um azul escuro, porque eu vou pintar uma área escura. Só que eu preciso dessa informação do azul e vou passar aqui nessa área de sombra. Ele deixou até um pouco mais escuro essa área. Se eu não quiser que ele fique escuro, deixa eu ver aqui uma opção. Color eu acho que não ficou interessante. Multiply perdeu a informação. O ideal vai ser o Overlay mesmo. Vamos deixar aqui. Talvez tenha outras opções que eu
procurei ali, que ficou talvez fique mais interessante. Eu não vou trabalhar somente nas sombras, eu vou deixar mais intenso na sombra, na área mais escura, e vou fazendo uma gradação dessa área para a área mais clara. Então todo esse meio tom aqui acaba pegando um pouco dessa influência desse azul. Beleza, fiz o meu tom que é um pouco mais frio, que é a área mais escura. Agora eu preciso trabalhar a temperatura da cor, de cores, na área clara. Então eu vou pegar agora um amarelo, e dessa vez um amarelo mais claro, porque eu vou pintar áreas de sombras. Ou melhor, área de brilhos. Então vamos pintar aqui, a partindo dessa região. Olha como que já ficou mais amarelado, como se fosse a luz do sol. E poderia trabalhar aqui também, com essa mesma cor. Só que eu vou trabalhar outra cor nessa luz rebatida pelo seguinte motivo. Quando a luz ela vem de cima, ela vem meio que com a cor que ela vem do céu, que a gente pode representá-la como algo mais esbranquiçado, ou se a gente quiser deixar ela com uma temperatura, a gente coloca um amarelo, apesar que a luz do sol em si ela não é amarela, e sim branca. Mas é interessante a gente representar, quando a gente quer um efeito de temperatura, representar ela com algo mais amarelado. Só que a cor, a luz que rebate aqui no nosso objeto, ela não vem do sol. Ela bate no objeto e depois rebate aqui de volta no nosso objeto, ou seja, ela rebate na superfície e depois aqui. Então ela vai pegar um pouco da cor dessa superfície. Por exemplo, se você estiver num lugar que tem uma parede azul e uma forte luz naquele local que faz com que a luz bata nessa parede, nessa superfície azul e volte para você, você vai perceber que você vai ficar com uma área meio que azulada. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou pintar aqui com outra cor baseado no que seria a cor do solo. Então suponha que o chão fosse algo de terra. Então eu vou ter uma luz rebatida meio que puxado para o laranja, vermelho, um pouco marrom, algo do tipo. Vou pegar essa cor aqui. Vamos ver se ela vai funcionar. Só que aqui tem um detalhe. Como ele está no overlay, ele não vai ficar com a cor que talvez a gente precise. Ou melhor, vamos fazer com ela mesmo. Aqui ele está ficando até um pouco mais amarelado, porque talvez o interessante seria a gente criar uma camada e vir aqui pintar mesmo essa cor, igual eu fiz aqui agora. Mas vamos ficar aqui somente nessas com o overlay mesmo. Então aqui. Então aqui tem uma cor diferente dessa área, apesar de estar bem parecido devido esse aqui está bem próximo do amarelo. Então assim ficou a nossa esfera verde. Então era algo monocromático. Depois ficou um verde meio que sem graça. E agora com toda a questão da temperatura de cores, que deixou bem mais interessante. Agora eu vou fazer esse processo com outro tipo de imagem, porque aqui é um exercício, mas acredito que já deu para compreender bem. E lembrando, o modo de mesclagem que você utiliza vai depender muito do efeito que você quer. Então meio que não tem uma regra de qual que você deve utilizar. Apesar de que cada modo de mesclagem tem um efeito diferente, às vezes o que você quer de fato alcançar
não seja exatamente o apropriado teoricamente para aquilo. Então, às vezes, você quer alterar a cor, aí você vem aqui na opção Color. Mas dependendo do resultado que você quer, apesar de você estar querendo alterar a cor do objeto, pode ser que o Multiply ou Overlay seja melhor, e não a opção Color. Então, por isso que o ideal é testar e não ficar preso à funcionalidade teórica de cada uma desses modos de mesclagem, porque as coisas podem mudar muito. Então aqui eu ocultei as minhas imagens, criei aqui uma nova camada, deixa eu criar aqui novamente, e eu vou fazer como se fosse um joystick. Vou desenhar aqui rapidamente um joystick, para a gente ter de fato um objeto para poder pintar. Não vou fazer com muitos detalhes. Isso é algo mais simples. Esse eu talvez um pouco, na verdade ficou bem parecido com o joystick do Xbox, mas eu não vou fazer igual, porque ele tem alguns analógicos em algumas regiões e eu não lembro onde que ficam os analógicos dele. Então vou fazer meio que um joystick genérico aqui. Vou colocar um botão aqui e outro aqui. E primeiro trabalham nos traços para depois passar para pintura digital mesmo numa outra camada. Vamos colocar dois botões aqui também. Ajeitar esses dali. Ok. Deixa eu puxar essa imagem para cá. Não ficou 100%, algo muito bom. Deixa eu dar uma espelhada nessa imagem, porque é sempre interessante a gente espelhar a imagem para conseguir ver alguns erros que a imagem possa ter. Vou deixar assim mesmo. Beleza. Vou criar agora uma camada por baixo e vou começar a pintar esse meu joystick. Pintar, obviamente, no monocromático, que é a nossa intenção aqui. Então, primeiro eu vou pintar uma base dele. Vou pegar aqui um cinza. Com 100% de opacidade, sem espessura dinâmica, porque eu quero uma pintura bem forte, sem transparência por enquanto, já que é a base do joystick. Então, preencher toda essa área. Você não precisa necessariamente fazer um joystick, você pode fazer outra coisa também. Porque a técnica se aplica a qualquer tipo de pintura. E essa técnica para pintura que você quer algo mais realista é excelente. Você consegue fazer bastante trabalho que tenha uma pegada mais realista.
que não é o meu caso aqui, que é um produto, basicamente. Eu vou ativar essa opção aqui, esse look, que é o para poder travar. Eu vou travar toda a transparência. Então, tudo que eu pintar a partir de agora não vai pegar nas áreas transparentes, ou seja, vai pegar somente na área que tiver pintura, igual aqui, ó. Não pega na transparência. Existem outras formas de fazer isso, até maneiras melhores de fazer isso, mas eu vou dessa forma aqui mesmo para poder agilizar. Não ter que explicar muitos conceitos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar uma tonalidade básica. Primeiro eu vou pintar essa área aqui. Deixa eu modificar. Vou pegar um tom mais escuro. Deixa eu pintar essa área aqui. Porque a gente tem essa divisão. Então vamos pintá-la de uma vez. Pode aproveitar até pintar os botões também. Pintar aqui essa área aqui do direcional. Eu também vou pintar um tom que vai ficar entre esses dois na borda desse direcional, para meio que criar um relevo aqui nessa borda. Vou pegar essa cor, vou deixar um tom mais escuro. E vamos fazer aqui uma borda nessa região. Vou pegar também um tom ainda mais escuro. E vou trabalhar aqui nas sombras desse joystick, dessa área aqui do direcional, porque ele tem um relevo, então ele tem meio que uma sombra nessa área aqui, para poder dar o volume e conseguir identificar o que são esses elementos. Pode fazer até a bolinha que fica aqui também no meio. Agora eu vou ocultar a imagem aqui do desenho. Então tá dessa forma. E eu vou pintar a sombra desse botão e dos outros também, que é o que vai marcar aqui o volume. Não estou trabalhando com degradê ainda, então todas as cores estão em 100%. Vou pegar também essa cor aqui e vou pintar um tom, vou pegar um tom mais claro para pintar como se fosse as áreas de luz. Para a gente conseguir aqui aplicar o volume nesse direcional. Colocar aqui também nesses outros botões.
dessa forma. Então aqui a base nós já temos, agora eu vou começar a pintar as sombras. Então peguei aqui agora preto, vou tirar aqui a espessura dinâmica, eu vou colocar a opacidade dinâmica com 20% de opacidade. Vou começar por aqui, então aqui nós vamos ter uma sombra, porque essa região aqui está um pouco mais afastada. Também nós temos uma sombra aqui. Esse controle ele faz esse volume, então essa região vai ter uma sombra que vai subindo aqui para cima. E é interessante que essa técnica aqui, apesar que eu estou aplicando ela numa pintura digital, ela pode ser utilizada não só para pintura digital no sentido de ilustração, mas também pode ser muito bem utilizada para você fazer assets para games. O meu jogo Seric, por exemplo, eu utilizo muito essa técnica para poder fazer os tilesets. Então, às vezes eu preciso fazer o tileset ou algum elemento do cenário. Então eu faço tudo em preto e branco e depois eu vou trabalhando as cores através de uma série de recursos, de camadas e até de ajustes de cores, que eu também vou explicar aqui nesse vídeo, na hora que a gente for colocar as cores aqui desse joystick. Como se trata de algo mais liso, de plástico, ele não tem tantas variações nas sombras. Quando você desenha algo que é um pouco mais rústico, como uma pedra, por exemplo, você acaba tendo uma variação maior de tons. Vamos fazer aqui as sombras dos botões. Sombra que ele projeta na superfície do controle. Pintar um pouco aqui essa área interna também. Criar um pouco uma sensação de relevo. Como se ela tivesse uma área mais afundada. Lembrando mais uma vez, você pode utilizar uma série de pincéis diferentes, com texturas diferentes para poder trabalhar isso. Essas sombras. Pode ser algo mais suavizado. Ou algo mais quadrado, igual eu estou trabalhando aqui. Vou pegar aqui um pincel mais parecido com aerógrafo, só para fazer uma área mais rápida aqui com suavidade. Ó. Com esse pincel aqui, você consegue uma suavidade maior. Agora eu vou pegar cor branca. Vou pintar aqui nessa região, que seria a região que recebe brilho.
e vou pintar nessas outras áreas aqui também. Só que agora eu vou pegar um pincel mais quadrado. Vou ajustar essas regiões aqui que também meio que foram pintadas sem querer com esse branco. Vamos meio que corrigir aqui, deixar até um pouco mais rústico. Vou pegar aqui o branco também, vou deixar ele aqui mais fino e sem a espessura dinâmica, para poder fazer meio que uns highlights aqui nessas regiões aqui do controle, nas quinas. Porque o plástico ele reflete bastante a luz, então nessas regiões aqui de plástico é interessante a gente fazer um pouco de área com highlight. Nesses botões centrais, que é o Start e o Select, eu não vou fazer, porque como ele é um botão de borracha, geralmente a borracha não costuma ter highlight igual tem o plástico, por exemplo. Então eu vou deixar sem. Vou pegar aqui o preto também e vou pintar aqui como se fosse uma bordinha nessa região aqui, como se fosse meio que a ligação dos plásticos, como se tivesse uma fresta aqui, uma área mais funda, bem fininha, mas que acaba aparecendo. Aqui também nessa área do direcional com esse volume que tem aqui, essa base do direcional. Intensificar aqui algumas áreas mais escuras. Fazer aqui essa bordinha também nessa área, que é onde tem a divisão dos plásticos. A gente tem um plástico mais claro e um plástico mais escuro. E onde tem a ligação vai ter sempre uma área um pouco mais escura. Pode colocar até um highlight aqui também, nessas áreas. Vou diminuir aqui o tamanho do pincel. Colocar aqui 3 e vou aumentar um pouco a opacidade para eu não ter que apertar tanto o pincel. Porque se eu apertar para sair cor, eu vou acabar deixando ele muito espesso e eu preciso que ele seja fininho nessas áreas. Vou colocar aqui também, bem suave, nessas divisões. Bom, então tá aí o nosso joystick. Agora eu vou fazer o seguinte. Da outra vez nós pintamos a cor que seria a cor de base do nosso
do nosso objeto. Dessa vez eu vou trabalhar de uma forma diferente. Eu vou pintar essa nossa base monocromática utilizando camadas de ajustes, que são camadas que alteram as propriedades gráficas da nossa imagem. Então vou vir aqui nessa bolinha que tem aqui. Primeiro vou aplicar uma cor básica, então eu vou clicar nela e vou vir aqui em Hue Saturation. Depois, nessa janela, eu vou ativar a opção Colorize. E assim eu consigo colorir e escolher aqui a cor que eu quero. Ou seja, é um processo diferente daquele que foi feito anteriormente. Eu vou deixar um azulado. Vamos ver aqui este azul. Ok. Então tá aqui, eu consigo fechar, consigo alterar as propriedades. Se eu quiser deixar mais saturado ou menos saturado, ou mais escuro, ou mais claro. No caso aqui eu vou deixar aqui no 0 para ele manter as propriedades. E agora eu vou criar uma nova camada de ajustes, onde eu vou vir na opção Color Balance. Fazer o balanço das cores. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho a opção de trabalhar nas sombras, nos meios tons e nas áreas claras. Vou vir aqui em Shadows e vou jogar essa opção Shadows para o azul. Que eu vou deixar essa minha imagem com as áreas que tem sombras mais azuladas. Então, vamos puxar aqui. A área do Midtones eu vou puxar um pouco para o vermelho, para dar um ar mais quente. Deixa eu testar aqui algumas outras cores. E o highlight eu vou puxar para o amarelo. Beleza. Então estava preto e branco. Aplicamos uma base de cor, um ajuste de cor. E se eu quiser, eu ainda posso fazer mais somente com esses ajustes. Eu posso vir aqui em Selective Color, escolher um tipo de cor específica, como por exemplo as cores pretas. Posso alterar todas as propriedades dela. Por exemplo, pegar aqui o magenta e deixar ele mais puxado aqui para o magenta. Um pouco mais de azul, por exemplo, também, caso eu quiser deixar bem azulado com algo mais parecido com aqueles filtros, ou então puxado mais para o amarelo. Posso vir aqui nos brancos e alterar as propriedades dos brancos também. Como, por exemplo, aqui, ó, jogar mais amarelo nas áreas brancas. E assim eu posso trabalhar numa série de cores somente através dessa opção. Deixa eu ver aqui como que estava sem esse efeito, agora com esse efeito. Tem uma outra opção bem interessante também, que é esse Gradient Map. Esse Gradient Map, deixa eu modificar ele aqui. O ideal é a gente trabalhar com ele em preto e branco mesmo. Então vamos vir aqui, Gradient Map. Vamos inverter isso aqui porque ele veio meio que invertido. Não fica da maneira que tem que ser. Funciona da seguinte maneira. Tem aqui áreas pretas e áreas brancas. Se eu quiser deixar essa área aqui desse tom com outra cor, eu clico aqui embaixo nessa área dessa reguinha e seleciono uma cor. Então eu quero que essa região seja avermelhada, por exemplo. Lógico que eu não vou deixar dessa forma.
Aqui ele deu uma travadinha. Infelizmente fechou. Deixa eu pausar aqui o vídeo só para ver se eu consigo recuperar. Bom, aqui eu recuperei a imagem. Coloquei aqui alguns efeitos já previamente para você poder mostrar antes que trave. E o que acontece com esse Gradient Map? Assim que eu abro, ele mostra uma escala de cinza. Então eu consigo, por exemplo, fazer com que as áreas brancas, toda a área branca dessa imagem, seja substituída por alguma cor. Por exemplo, vermelho aqui. Ou seja, toda a área com informação de branco foi substituído pelo vermelho. Então eu consigo pegar um tom, uma tonalidade do mapa de gradiente da minha imagem, dos tons, ou seja, do preto e branco, e consigo alterar as informações de cores. Isso é muito interessante também para quem trabalha com pixel art, porque às vezes você trabalha o seu pixel art todo em preto e branco, por exemplo, e você consegue utilizar o Gradient Editor para poder fazer a troca de cores. Então você pega, por exemplo, um objeto que você fez em pixel art, só que fez em preto e branco, ou fez em algum outro padrão de cor. Então você pega o Gradient Editor do Gradient Map, né? Você fez o Gradient Map e consegue alterar as cores de cada valor tonal do seu trabalho, do seu pixel art. Mas aqui eu não vou deixar essa imagem, esse efeito, porque eu particularmente não acho muito interessante. Então beleza, fiz aqui essas opções, a maioria delas utilizando o Gradient Map, e também posso vir aqui, adicionar uma nova camada e fazer as alterações utilizando as cores, utilizando as camadas, igual nós fizemos no exemplo da esfera. Eu posso vir aqui e modificar, por exemplo, colocar aqui a opção Color, a cor dos botões, fazendo aqui uma sobreposição, e de qualquer outro elemento que eu queira modificar. É lógico que ele vai pegar, aqui no caso, como eu estou com a opção Color, ele vai pegar a influência das outras cores também. Mas isso é até interessante, porque você aplica a cor e ele não fica aquela cor 100% do que é quando você pegou aqui na paleta de cores. Então é bem interessante. Então você consegue fazer uma série de coisas através aqui desses recursos de pintura digital, de sobreposição de camadas. Então tá aí, ó. Era preto e branco. Utilizei basicamente efeitos, camadas de efeitos, e finalizei aqui com alguns detalhes coloridos. Você pode utilizar isso tanto para fazer ilustração, as capas do seu jogo, fazer imagens de cutscenes, fazer concept art, uma série de coisas, assim como também pode utilizar para fazer os próprios gráficos do jogo, como por exemplo cenários, objetos inanimados, porque quando você vai trabalhar essa técnica com animação já é um pouco mais complicado, a não ser que seja animação cutout, ou seja, uma série de coisas podem ser feitas utilizando essa técnica. Então é isso aí. Eu acho que consegui passar tudo, o vídeo ficou bem longo, teve esse imprevisto aqui do Photoshop fechar também, mas enfim, basicamente é isso, e você deve tentar explorar um pouco mais essa técnica, começando com objetos simples, coisas do cotidiano, coisas fáceis de se desenhar e de se fazer a pintura. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com os seus amigos, na sua página do Facebook, caso você tenha, no seu site, no seu blog ou qualquer coisa, qualquer meio de informação digital que você tenha,
faça essa ajuda, né, de espalhar essa mensagem para poder ajudar esse canal a crescer. E lembre-se, acesse os sites, os links que eu vou deixar aí na descrição para você conhecer as nossas camisetas e também conhecer os cursos que eu ofereço voltados para arte, para jogos. Então é isso aí, espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima. Até mais!